Olá, queridos e queridas educandos e educandas. Espero que esteja tudo bem aí, gente, com vocês. Nossa última aula a gente falou aqui sobre algumas pequenas dicas importantes para desenho que servem aí para concursos, né, para qualquer tipo de concurso e tal, eventualmente. Mas a gente falava naquele momento sobre o nosso Festival de Talentos, né? Espero que vocês não tenham esquecido das dicas. Foi uma dica rápida, mas tem ali algumas coisas importantes, pontos importantes, tá ok? Para a gente ter uma participação legal. Não esqueçam de se inscrever, viu, pessoal? Eu gostaria muito que a nossa área fosse muito bem representada lá por vocês e eu tenho certeza que só de estarem lá concorrendo, né, participando, na verdade, desse festival, a gente já vai ser bem representado. A gente fala hoje de um tema bem bacana, somando a algo que a gente não pode perder, que é um pouco da nossa história. Bom, a gente trabalha cartoons aqui já tem tempos que eu acho que o cartoon é uma linguagem universal na linguagem de artes visuais, porque, como eu já disse em algumas aulas há até mais tempo, em todo lugar que você for, você vai entender alguma coisa visual, desenhada, e na maioria das vezes ela vai estar representada por um cartoon, sabe? Que seja numa caixinha de leite, uma vaquinha, né? E por aí vai, outras coisas. Já dei exemplo até de um saquinho de papéis sulfite em que tem ali um mascote que é um bolinho ali de papel, né? Um montinho de papel que tem carinha, olhinho e tudo mais. Essas coisas são importantes entender e seguem ali linhas de coordenação motora que a gente tem trabalhado ao longo desse tempo e que eu acho importantíssimo que a gente siga assim para qualquer traço previamente a gente seja apresentado ao cartoon. Bom, a gente vai começar a falar um pouco sobre a teoria das cores sem teoricamente falarmos aqui, porque a teoria das cores é uma imensidão de coisas importantíssimas até para o dia a dia, para falar a verdade. A gente vive no ciclo cromático sem perceber muito, entendeu? A gente tem aquela opção por tonalidades. Estou aqui agora com o uniforme, por exemplo, que trabalha tonalidades frias, né? E tem um jogo bem leve lá no fundo das tonalidades quentes, né? E faz um jogo legal que contrapõe, na verdade, o nosso ciclo cromático. E assim a gente faz essas escolhas até no dia a dia sem perceber muito, numa escolha na roupa, dentro do guarda-roupa ali, você vai olhar e tal, que às vezes é tão indireto que você pega sem pensar que está fazendo esse jogo. E vários outros sentimentos que isso acarreta, isso não é nada esotérico, é uma lógica das cores, tá? E que eu queria muito que vocês começassem a entender, mas com a forma mais simples possível. E para isso, a gente vai começar a jogar cores numa personagem aqui de Congonhas que poucos de vocês conhecem, eu diria, já ouviram falar, né? Mas que era uma personagem que já ganhou até uma homenagem em um samba enredo na escola de samba Jacuba, aqui de Congonhas, que é a Dona Maria Cavadeira, que foi até citada nessa homenagem, né, no samba enredo, singelamente chamada de Fada Cavadeira, e que realmente divide muito ali, sabe, as histórias, né? Cada um fala de uma coisa e tal. Eu sei que por registros assim de pessoas que eu conheço aqui, até pessoas da família que conheciam a Dona Maria Cavadeira, que ela tinha um problema que eu até tenho um pouquinho, mas nada tão sério quanto o dela, que é o distúrbio do sono. O distúrbio do sono é que faz com que a pessoa às vezes fica paralisada assim e tal, e as pessoas que estão por perto acham que está dormindo, mas ela está meio acordada ali. Às vezes fica por um tempo maior, outras vezes não. E tem pessoas que acham que a pessoa está até morta, dependendo do tempo que ela fica ali naquele estado, mas dá a impressão de que está dormindo. E a Dona Maria tinha isso, né? Talvez por isso também acarretou-se outras várias lendas que acabaram realmente virando lenda. Algumas opiniões, algumas questões históricas que inventavam sobre ela, assim, que era o fato dela ir para o cemitério e tudo mais. Ela andava com uma bengala, né? Um cajado mesmo.
e que aí se atribuiu a uma cavadeira, né, aquela cavadeira única, e com um saco de assim pendurado nas costas. A gente não sabe se é roupa ou o que é, alguns pertences dela ela carregava ali, e na mão esse cajado. Então é uma figura enigmática, né? E a gente tem aí como um momento da história de Congonhas, meados dos anos 60, e foi tão marcante a ponto de virar uma homenagem e um samba enredo que hoje em dia acabou sendo basicamente um hino da nossa cidade, né? Um hino popular assim para nossa cidade. Bem, qual que é a nossa jogada hoje? Nós vamos fazer aqui um cartoon, né? Vamos criar aqui eu vou fazer a minha versão e, como sempre, deixo vocês a liberdade ou para ir fazendo ali realmente, né, recriando o que eu for fazer, mas também dando a liberdade de vocês criarem vocês a personagem no olhar de vocês, tá ok? Vamos criar esse cartoon da fada cavadeira e atribuir ela as cores quentes, as cores luz, tá bem? Eu vou deixar aqui para vocês essa questão das cores. É uma divisão que é muito fácil de entender dentro da própria caixa de lápis de cor. As tonalidades, tá bem? Nós vamos falando ao longo das aulas a importância dessas tonalidades. Já falamos algumas vezes em algumas aulas importantes aí sobre os animes e sobre alguns desenhos da Cartoon Network. Mas agora a gente vai focar um pouco na nossa produção, dentro de uma criação, dentro de temas de personagens que tiveram uma importância na cidade. Alguns vocês já até ouviram falar, mas se a gente não tocar muito nesse assunto, personagens incríveis que já tiveram uma importância legal aqui, marcante na cidade, vão morrer, somem de vez, né? E eles são eternos, a gente só precisa ficar ali lembrando deles da melhor forma possível, no nosso caso aqui, com os cartoons de sempre. Vamos lá então numa produção? Criar a nossa fada cavadeira e atribuir cores. Eu só queria dizer para vocês que ela usava tudo branco. Esse saco que ela carregava era branco, a roupa dela era branca, toda de branco. Um lenço, às vezes, ela colocava um lenço e ele era branco, tá bem? E sempre sorrindo, simpática, cumprimentava todos, e as pessoas tinham um carinho por ela também. Só que aqui a gente está brincando com as cores, então nós vamos dar luz, cores, luz, aonde já tem luz, que é a própria fada cavadeira, porém nós vamos colori-la, beleza? Tonalidades quentes. Bora lá? Então, galera, vamos lá. Seguindo aí, né, aquela ideia de uma senhorinha aqui cartoonizada, como eu já disse para vocês aí, na condição da gente usar as tonalidades, né, devidas àquelas da parte luz da caixinha que a gente conheceu aí. Bom, vamos lá, ó. Eu vou fazer aqui um traço como aquele simples que a gente vem trabalhando, tá? Representando ela e deixando aí vocês também bem à vontade.
Bem, pessoal, tá aí. Eu até comecei esse traço de um jeito mais solto mesmo, né? Até demais, mas deixando bem claro para vocês que essas linhas de rosto, né? Elas podem ser totalmente, disformes até, né? Tranquilamente lá dentro é que a gente distribui. Lembram disso? A gente já teve altas dicas, né? Isso vai libertando o traço da gente, né? Até a gente encontrar realmente ali uma linha específica. E dentro dessa condição a gente vai criando ali as nossas linhas que formam um personagem, né? Seja ele qualquer que seja ele, né? Aliás. Ó. Outras dicas aí para vocês também usarem, tá? Como ela era uma senhorinha, a gente reforça um pouquinho os traços, né? De qualquer formatinho que vocês fizerem, né? Tá vendo? Eu até já faço ele mesmo assim disforme para vocês entenderem que esse é diferente daquele, diferente desse, e que a gente encontra dentro desses espaços a possibilidade de criar aí, ó, seguindo aquilo tudo que a gente já viu. Então, é só mesmo para mostrar para vocês possibilidades diferentes, né, que a gente tem dentro de qualquer formato. É muito mais simples você fechar um formato e quando ele estiver ali você entender como essas coisas simples vão encaixar lá dentro. Simples mesmo, a gente vai fazendo isso, faz isso, né? Ou isso aqui. Então não tem complicação e muito pelo contrário, só estimula aí, né, a nossa linha de coordenação motora e a nossa criatividade ainda mais, ok? Bom, gente, esse foi o nosso treino de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aguardo aí as evolutivas de vocês. Até mais!